Como sempre, também eu peço a Jesus que me auxilie na tarefa, de modo a que as palavras sejam claras e as ideias escorreitas, elucidando-nos. Vocês viram em slide que vamos falar sobre Sócrates e Platão, dois grandes pensadores da antiga Grécia e que, como iremos ver, são considerados os precursores da doutrina cristã. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec explica-nos que, embora Jesus tenha conhecido a seita dos essénios, é errado concluir-se que a sua doutrina foi absorvida deles e que, se Jesus tivesse vivido noutro meio, teria ensinado outros princípios. Ora, Kardec continua dizendo-nos: quando é chegado o momento certo, Deus envia à Terra uma pessoa com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos dispersos e, com eles, esses elementos, formar um corpo de doutrina. Assim, as grandes ideias jamais surgiram subitamente, sobretudo as que se baseiam na verdade. E essas ideias sempre têm precursores que lhes preparam parcialmente o caminho. Desse modo, essas ideias não surgindo bruscamente, quando aquele que a vem apresentar aparece, encontra espíritos dispostos a aceitar a nova ideia. Isto foi o que se deu com a ideia cristã. Esta ideia cristã foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e muito antes dos essénios, tendo por principais precursores, precisamente, Sócrates e Platão. Ambos viveram na Grécia, um no século V, outro no século IV, antes de Jesus, 400 a 500 anos antes de Jesus. Sócrates, assim como o nosso mestre Jesus, nada escreveu. Apenas conhecemos a sua doutrina pelos escritos do seu discípulo Platão. Sócrates foi acusado de corromper a juventude, porque proclamava a unidade de Deus, o Deus único, deixando o panteão dos deuses gregos, falava sobre a imortalidade da alma e falava sobre a vida futura, as reencarnações. Por isso, ele foi condenado à morte, ingerindo cicuta, uma erva terrivelmente venenosa. Como Jesus também deu a sua vida em holocausto no seu tempo. Ao considerarmos esta igualdade entre Sócrates e Jesus, não cometemos uma profanação, pois, sendo a doutrina de Jesus mais completa, mais límpida que a de Sócrates, nada tem a perder com essa comparação. A grandeza da missão divina do Cristo não é diminuída por isso. Pelo que falaram e escreveram, vemos que Sócrates e Platão pressentiram a ideia de Jesus, que também está presente nos princípios fundamentais do Espiritismo, que, como sabemos, é uma doutrina cristã. Alguns dos tópicos da doutrina de Sócrates e Platão são bem elucidativos. Reparem bem, diz ele: ter o maior cuidado com a alma em relação à eternidade e, nem tanto, a esta vida, a vida física, que é apenas um instante.
A doutrina dos espíritos assina por baixo. Se a alma é imaterial, ela deve retornar após esta vida para um mundo igualmente invisível e imaterial. A nossa ida para a pátria espiritual. Se a morte fosse a dissolução total do homem, seria uma grande vantagem para os homens maus, que depois da morte estariam livres de seus corpos, de suas almas e de seus vícios, tudo ao mesmo tempo. Há uma disposição natural em cada um de nós para nos apercebermos bem menos dos nossos defeitos do que dos defeitos alheios. É importante distinguir a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se nutre como Deus, da ciência e do pensamento, logo da alma menos maculada de impurezas materiais. E esta última máxima de Sócrates é extraordinária. O que nós tantas vezes dizemos nas casas espíritas. Se os médicos fracassam na maior parte das doenças, é porque tratam do corpo sem a alma. E porque não estando o tempo todo o corpo em bom estado, o espírito em bom estado, é impossível que a parte, o corpo, esteja bem. Não é isto que nós dizemos na casa espírita. Temos que ter um espírito saudável para que o corpo seja saudável. E esta também é muito boa. Há sabedoria em não acreditares que sabes o que ignoras. A velha máxima, só sei que nada sei. Também Emmanuel esclarece-nos sobre Sócrates através da psicografia de Chico Xavier. Um livro memorável, A Caminho da Luz. Livro pequenino, mas que nos traz tantas orientações sobre a nossa doutrina que nenhum espírita deve deixar de o ler. Diz-nos Emmanuel, examinando a maioridade espiritual das criaturas humanas, enviou-lhes o Cristo, antes de sua vinda ao mundo, numerosa coorte de espíritos sábios e benevolentes, aptos a consolidar, de modo definitivo, essa maturação do pensamento terrestre. As cidades populosas do globo encheram-se então de homens cultos e generosos, de filósofos, de artistas, que renovam para melhor todas as tendências da humanidade. Grandes mestres do cérebro e do coração formam escolas numerosas na Grécia, que assumia a direção intelectual do mundo inteiro, e a maioria desses pensadores eram enviados do Cristo às coletividades terrestres, para trazerem do círculo retraído e isolado dos templos os ensinamentos dos grandes iniciados para as praças públicas, pregando a verdade às multidões. A lição de Jesus, que representa o roteiro seguro para a edificação do homem espiritual, deveria, portanto, segundo Emmanuel, ser precedida pelas experiências vastas no campo social. É por essa razão que observamos nos 5 séculos anteriores à vinda do Cristo uma aglomeração de inúmeras escolas políticas, religiosas e filosóficas dos mais diversos matizes em todos os ambientes do mundo. Ao influxo do coração misericordioso do Cristo, toda a Grécia
se povoa de artistas e pensadores eminentes, tanto no quadro das filosofias quanto no quadro das ciências. É lá, segundo Emmanuel, que vamos encontrar as escolas itálica e iliática à frente do fervoroso idealismo de Pitágoras e Xenófanes, sem esquecermos igualmente as escolas jónica e atomística, com Tales de Mileto e Demócrito, nas expressões do mais avançado materialismo. Jesus contempla das alturas. Essa é a época de elevadas conquistas morais, cheias de amor, cheias de esperança. O planeta terrestre aproximava-se da sua maioridade espiritual, quando então poderia ele nutrir o coração humano com a sementeira bendita da sua palavra. É então que ele envia às sociedades do globo o esforço de auxiliares valorosos, nas figuras de Ésquilo, Eurípides, Heródoto e Tucídides, e, por fim, a extraordinária personalidade de Sócrates, no intuito de realizar o coroamento do esforço decidido de tantos mensageiros anteriores. É por isso que, de todas as grandes figuras daqueles tempos longínquos, somos compelidos a destacar a grandiosa figura de Sócrates, naquela Atenas antiga. E Emmanuel ainda nos diz: Sócrates é superior a Anaxágoras, seu mestre. O grande filósofo Sócrates está coroado pelas mais divinas claridades espirituais no curso de todos os séculos planetários. Sua existência, em algumas circunstâncias, aproxima-se muito da exemplificação do próprio Cristo. Sua palavra confunde todos os espíritos mesquinhos da época e faz desabrochar florações novas de sentimento e cultura na alma sedenta da mocidade. É ele que se apresenta nas praças públicas falando à juventude, na ágora. Aí ensina a essa infância e a essa juventude o ideal da fraternidade e da prática do bem. Estava lançando sementes generosas para solidariedade com os vindouros, as gerações futuras. Então a pergunta: teria sido Sócrates um precursor do cristianismo? Respondemos que não foi somente Kardec quem afirmou que ele o foi. Não foi só Kardec, mas os próprios cristãos dos primeiros séculos. Também eles assim o disseram. E o mestre leonês, Kardec, na introdução do Evangelho, que já referimos, faz um resumo dos pensamentos destes filósofos e traça um paralelo entre muitas de suas ideias com os conceitos principais do cristianismo, bem como com os conceitos da própria doutrina espírita. Jesus não tinha conseguido introduzir seus ensinamentos se o terreno não estivesse preparado. Sem a vinda da primeira revelação, por meio de Moisés, e sem o desenvolvimento da inteligência e da nobre arte de pensar, através dos filósofos gregos da antiguidade, a semeadura teria sido em terreno árido. Quanto à Igreja, William Rapper e Linda Smith, no livro Introdução ao Estudo das Ideias, Religião e Filosofia no Passado e no Presente, sabiamente explicam-nos
que Sócrates foi julgado pela Igreja cristã quase como sendo um pré-cristão. Porque tinha as suas ideias, a sua integridade, e os primeiros pensadores cristãos tentaram adotá-lo como cristão. Muitos contradizem que o fizeram por desejarem utilizar-se do platonismo, a doutrina de Platão, para criar as bases da filosofia cristã. Tinham pressa de encontrar eco favorável entre aqueles que eram os pagãos da época, que seguiam, precisamente, o platonismo. E principalmente entre os romanos, então senhores do mundo ocidental. Como esse platonismo, ou mesmo o neoplatonismo, que é decorrente do primeiro, era a base do pensamento filosófico de então. Logo, os pais da Igreja, os primeiros padres, procuraram criar um paralelo entre ambos, para encantar as massas pagãs. Avessos ainda a uma doutrina que não tinha um corpo filosófico próprio. Mas não foi de tudo assim. Isso ocorreu em parte porque o cristianismo nascente desejava parecer respeitável. Respeitável aos olhos do mundo antigo, harmonizando-se com o pensamento grego, e em parte porque afinal Sócrates era uma pessoa notável. Santo Justino, que viveu no século I depois de Cristo, que é considerado o primeiro padre ou pai da Igreja, chegou a falar de Sócrates na sua segunda apologia como de um cristão que antecedeu Jesus. E é muito interessante percebermos a semelhança entre alguns pontos da vida de Sócrates e de Jesus. Um e outro nada escreveram, ou pelo menos nenhum escrito deixaram. Ambos tiveram a morte dos criminosos, vítimas do fanatismo, porque atacaram crenças hipócritas, aquelas que encontraram, e combateram, sobretudo, os preconceitos religiosos. A Jesus, os fariseus acusaram de estar corrompendo o povo com os ensinamentos que lhe ministrava. Sócrates foi acusado por proclamar o dogma da unidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura à juventude. Só conhecemos a doutrina de Jesus pelo que escreveram os seus discípulos. A doutrina de Sócrates só temos conhecimento pelos escritos de um dos seus discípulos, Platão. Então é interessante registarmos ainda uma observação oportuna de Kardec a respeito do maior filósofo de todos os tempos. Diz-nos Kardec: aos que considerarem esse paralelo entre a vida de Jesus e de Sócrates uma profanação e pretendam que não pode haver paridade entre a doutrina de um, que era pagão, e o do Cristo, diremos que Sócrates não era pagão, pois que objetivava precisamente combater o paganismo. Também está na introdução do Evangelho. Então Sócrates e Platão, como precursores do cristianismo, além de anteverem as ideias que Jesus traria à humanidade terrestre, nos seus pensamentos, também encontramos os princípios fundamentais do Espiritismo. A crença em Deus, a crença na existência do Espírito, a crença na reencarnação. E nesta mesma introdução da obra já referida, encontramos uma lista de 21 pontos, 21 itens, que confirmam
precisamente o paralelo entre as ideias de Sócrates e a doutrina espírita. Recomendamos a sua leitura, dado que ela é extensa e não teria lugar aqui a transcrição, numa simples palestra, mas vos garanto que daria um interessante seminário de dia inteiro. Então, nada a estranhar considerar-se que o pai da filosofia era assistido pelo seu daimon, uma espécie de espírito protetor, gênio, que havia sido designado para auxiliá-lo na sua missão terrestre. Como nós, continuamos tendo os guias, os espíritos bons nos orientando, quantas vezes cuidando de nós. Então, podemos dizer que Sócrates foi missionário, sim. E isto está confirmado através de Humberto de Campos, o irmão X, numa entrevista que lhe é concedida no mundo espiritual, ocorrida a 7 de janeiro de 1937, narrada no livro Crónicas de Além Túmulo. É ele que nos diz, Humberto de Campos: foi no Instituto Celeste de Pitágoras que vim encontrar nestes últimos tempos a figura veneranda de Sócrates, o ilustre filho de Sofronisco e Fenarte. Por ocasião desse encontro, o conhecido irmão X ousou fazer-lhe algumas perguntas para colher material a ser relatado à humanidade terrestre. Para uma delas, Sócrates responde-lhe sobre a sua colaboração para a vinda de Jesus Cristo. O que, diga-se de passagem, confirma que ele teria sido um precursor do cristianismo, sim. Humberto de Campos interroga-o: apesar dos milénios decorridos, tendes a exprimir alguma reflexão aos homens quanto à reparação do erro que cometeram, condenando-vos à morte? Vejamos a resposta de Sócrates. De modo algum. Meletos e outros acusadores estavam no papel que lhes competia. E a ação que provocaram contra mim nos tribunais atenienses só podia valorizar os princípios da filosofia do bem e da liberdade que as vozes do além me inspiravam. Era para que eu fosse um dos colaboradores na obra de quantos precederam no planeta o pensamento e o exemplo vivo de Jesus Cristo. É ele mesmo, Sócrates, que diz. Emmanuel ainda nos fornece mais elucidações a respeito. Atenas, como cérebro do mundo de então, apesar do seu vasto progresso, não consegue suportar a lição avançada do grande mensageiro de Jesus. Sócrates recusa fugir do cárcere, cujas portas se lhe abrem às ocultas pela generosidade de alguns juízes. Não quer fugir. Senhor de um valoroso e resignado heroísmo, Sócrates cumpre a sentença de morte e abandona a terra, alçando-se de novo aos páramos constelados, onde o aguardava a bênção de Jesus. O grande filósofo, precursor dos princípios cristãos, deixou vários discípulos, que, como já dissemos, se destacou Platão. Ele cultivou alguns também dos princípios cristãos legados pelo grande mentor, o seu mestre, antecipando-se ao apostolado do Evangelho, antes de entregar a sua tarefa doutrinária. Platão entrega a sua tarefa doutrinária a Aristóteles, que ia também trabalhar pelo advento do cristianismo. Tudo tem uma responsabilidade.
As leis divinas não podem ser ignoradas. A condenação de Sócrates foi uma das causas transcendentes de dolorosas e amargas provações coletivas da Grécia. E para todos os espíritos que participaram dessa tragédia, na medida justa das responsabilidades pessoais entre si. Em razão disso, mais tarde, vemos o povo nobre e culto de Atenas fornecendo escravos valorosos e sábios aos espíritos agressivos e enérgicos de Roma, ao Império Romano. Eles iam nas galeras suntuosas, humilhados e oprimidos, apesar das suas elevadas noções da vida, das suas noções do amor, da liberdade e da justiça, porque sobre a fronte de muitos gregos ilustres pairava a sangrenta mancha negra daquela injusta condenação. Era um labéu ignominioso que a Grécia deveria lavrar com as lágrimas dolorosas da compunção e do cativeiro. E para terminarmos, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no prefácio da prece número 51, encontramos uma profunda reflexão de Allan Kardec. É ele que nos deixa para sempre esta indicação. De todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar, porque ela abrange a própria consciência. A verdade é senhora de si, convence e não persegue, porque a verdade não precisa perseguir. Toda a doutrina falsa cairá por si mesma, visto que o erro não pode prevalecer contra a verdade. Sobretudo a partir do momento que se faz luz nas inteligências. Se é verdadeira a doutrina, não haverá perseguição que a torne falsa. Porque ela, perseguição, é o batismo de toda a ideia nova, toda a ideia grande, toda a ideia justa, e cresce com a magnitude e a importância dessa ideia. Quando vemos o furor e a grosseria dos seus inimigos, reparamos que são proporcionais ao medo que as ideias novas inspiram. Tal a razão porque o cristianismo foi perseguido outrora e porque o espiritismo ainda o é hoje, com uma diferença. O cristianismo foi perseguido pelos pagãos. O espiritismo é perseguido pelos cristãos. Evangélicos e católicos não nos aceitam. Nós aceitamos. Passou o tempo das perseguições sangrentas, aquelas que matavam o corpo, mas ainda há perseguições que nos torturam a alma, constituindo isso prova ou expiação para a nossa fé, para a nossa coragem, para a nossa resignação e nossa paciência. Deus, sem nenhuma dúvida, nos reconhecerá entre os seus servidores fiéis para dar a cada um a parte que lhe toca segundo as suas obras. Fiquemos tranquilos. Aprendamos o quanto pudermos dos ensinos de Jesus, porque isso nos levará mais depressa para Ele e para Deus. Pela vossa atenção, muito obrigado.